né, psicologicamente também, por pessoas da própria família. Rafaela, e em meio a algo tão triste como esse relato, o que há de bom é que o governo do estado tem uma política de enfrentamento a essa situação, é isso? Bom dia. Bom Exata. dia, seja bem-vinda. Bom dia. É verdade, né? Eu acho que desde 2023 o governo do estado ele vem investindo diante dos índices, né, dos números muito desagradáveis de violência contra a pessoa idosa. Então, tem investido. A gente já tem no governo um protocolo, né, de atendimento à pessoa idosa em situação de violência, né, onde todas as secretarias que perpassam a política da pessoa idosa em trabalho conjunto, como saúde, segurança, a própria Secretaria de Cidadania da Pessoa com Deficiência, CEPREV, vem unindo esforços, né, no enfrentamento a essa violência. A violência ainda é muito subnotificada, né, e por isso que a Secretaria de Saúde, através da Rede de Atenção às Violências, a RAV, vem fazendo um trabalho muito fundamental, que é a notificação, né, dessas pessoas ao chegar no serviço de saúde, os profissionais começarem a entender e detectar que essas pessoas idosas podem estar sendo vítimas de violência, né? De fato, a violência física, ela traz uma problemática muito grande para toda a sociedade, e é por isso que a gente usa o tom de violeta, que é o roxo, é a marca, né, que essas pessoas carregam diante da violência. Só vamos falar agora sobre estatísticas, subnotificação. Em 2025, tem um dado aqui, foram mais de 600 mil denúncias registradas em todo o país de violência contra a pessoa idosa. São dados que preocupam, mas que, por outro lado, podem refletir uma realidade ainda maior. Qual é a estatística, se é que a gente tem como atualizar isso assim, já que existe muita subnotificação, porque são casos que acontecem dentro de casa, portas fechadas, então não chegam muitas vezes a serem denunciados. Entenda, 81% das violências sofridas contra as pessoas idosas estão dentro da família, dentro da casa da pessoa idosa. Em 2023, Alagoas, ela tinha uma cerca de 1.300 e poucas notificações de violência, né, pelo Disque 100, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. E hoje a gente passa, agora em junho, o último dado é da última quinzena de maio, a gente já passa de 3.000 denúncias. Então, as campanhas, elas facilitam com que as pessoas tenham acesso, entendam quais são as violências e como deve ser notificado, né? Então, o Disque 100, ele é um canal importantíssimo, porque ele traz esses dados para a gente, ele traz os dados do Brasil, os dados de Alagoas, e cada município de Alagoas a gente consegue ver os registros de violência, né, contra a pessoa idosa. Embora Maceió seja a capital, quando se soma os outros municípios e proporcionalmente a violência ela ainda é mais efetivada no interior do estado. Agora, o que é que acontece quando a denúncia é feita? Quando você fala que há uma política de Estado, eu quero acreditar que na ponta, em algum momento, quem também está orientado para fazer esse atendimento é a Polícia Militar, né? Vamos considerar lá que teve um caso e a polícia foi acionada, ou representante de algum segmento do Estado que tenha lá assistente social, enfim. Aí, uma vez constatada essa violência, além da lei propriamente dita no que diz respeito, por exemplo, à agressão físicas e coisas do gênero, o que é que acontece a partir daí? Esse idoso é acolhido para algum segmento, o Estado abraça esse idoso de alguma forma? Existe essa rede de proteção que ainda é muito recente e ainda precisa ser fortalecida, né? Porque há uma dificuldade em que essa pessoa ela caracterize a denúncia. Geralmente é o filho, é o neto, o genro, a nora. E a própria pessoa idosa, não é bem assim, eu não sofro, foi porque ele, sem querer, me machucou, porque a minha pele é frágil. Mas nisso, essa rede, como eu falei no início, né, dessas secretarias, a gente já vem nessa conversa, nessas tratativas, para que tenha um melhor atendimento. A polícia militar principalmente, ela tem uma atuação fundamental,
No Estado, a gente também tem um programa, né, da Secretaria de Segurança Pública que se chama Pessoa Idosa Protegida. E quando há o risco eminente dessa pessoa idosa, né, risco de vida, esse grupo, eles fazem a visita em loco, geralmente com uma equipe social, que é um assistente social e um psicólogo dos CREAS, né, da rede de assistência social, ou do próprio serviço que a secretaria tem, a Secretaria da Cidadania e da Pessoa com Deficiência, que é o Centro de Direitos da Pessoa Idosa. Então, essa visita ela é feita em conjunto, principalmente com os policiais das bases comunitárias, né, nos bairros de Maceió, e nas CISPs, os policiais designados nas CISPs de todo o interior, para fazer essa visita conjunta com a equipe social. Quando é verificado, de fato, que há violência, então a atuação, se tem outra pessoa, né, da família que possa assumir os cuidados com essa pessoa idosa, a equipe social entra em campo, faz os contatos, mas quando verifica que não há ninguém, que a única pessoa de referência é o agressor, a polícia militar ela faz a retirada da pessoa idosa e a gente aciona a rede, seja para que ela vá para uma instituição de longa permanência até que se encontre uma solução, e nesses casos, às vezes, há até a necessidade de um inquérito policial para que se devolva o cartão do benefício da pessoa idosa, para que ela possa se manter onde ela for ficar, seja com outro membro da família, seja numa instituição de longa permanência. Porque eles fazem empréstimo para isso. Demais. Eles pegam não só o salário do mês, entendeu? Mas também fazem empréstimos em nome da pessoa idosa, que às vezes não está nem com a questão de habilidades nas faculdades mentais no seu melhor momento, e de repente tem um nome sujo, entendeu? Porque eles não pagam. Quando tem o desconto direto no salário é uma coisa, mas aí quando ultrapassa a margem, tem hora que não paga. E de repente o idoso acaba o final da vida com a única coisa que lhe restava, que era o nome, sujo porque alguém utilizou esses cartões. É um tipo de violência. Sim, isso. é um tipo de violência, né? E dela acarreta outras violências, porque se ele não tem como se manter, ele não tem como se alimentar bem, ele não tem como fazer uso das medicações que ele necessariamente precisa, e uma coisa vai levando a outra. E sempre que é questionado, e acontece muito do vizinho começar a perceber se aquela pessoa frequentava uma igreja e ele deixa de frequentar ou vai frequentando em proporção menor, e que há o levantamento dessa suspeita, porque não foi, eu não tinha como ir, eu não consigo mais andar no transporte coletivo, então eu precisava fazer o uso de um transporte por aplicativo, mas eu não tenho dinheiro. E a pessoa questiona, mas você não tem o seu salário, o seu benefício? E ela, mas o meu filho que fica. E quando alguém questiona, mas isso não pode acontecer, aí essa pessoa, por medo também, vai se afastando. E sem falar também que existe um grande número, né, de pessoas com esses cartões que fazem uso de álcool e outras drogas. E isso gera realmente um medo de uma violência física, de uma agressão, e às vezes levando até essas pessoas idosas à morte. A gente está falando aqui de todo tipo de violência. Inclusive destacando que, nos últimos anos, os idosos têm sido o principal alvo de bandidos, de golpistas, de fraudes. E o isolamento social, Rafaela, contribui muito para isso, infelizmente, né? Isso. A gente vive uma nova fase, né, na sociedade, com o aumento, né, das pessoas acima de 60 anos. E aí, hoje a gente até percebe que uma pessoa com 60 anos não é o que era 20 anos atrás. Essa pessoa ainda tem mais autonomia. Mas as pessoas que estão na faixa dos 70, 80 anos, pela fragilidade do próprio corpo, pelas doenças que vêm, aí ficam mais isoladas, têm menos autonomia. E quando a família não compreende a importância, né, dela estar participando da vida familiar e da vida social, isso também vai acarretando em vários outros tipos de violência. E aí eles são mais propensos a golpes, eles vivem uma era que eles não tinham experiência, que é a era digital. Quase tudo que é feito, transações bancárias, todas feitas pelo celular, e eles ainda não têm essa familiaridade, né? É tanto que o governo federal
presenteou ao Estado com um curso, né, que é o Viva Mais Cidadania Digital, que é para inserir essas pessoas idosas no meio digital e, a partir disso, prevenir também esse tipo de violência, né, financeira e patrimonial, e para que eles tenham mais acesso e familiaridade com as redes sociais, para que não caiam tanto em golpes. É muito fácil alguém ligar, dizer que ele tem direito a algum benefício e que para isso ele precisa acessar o cartão, fazer a leitura facial, e eles, por não entenderem, por não saberem utilizar, né, aí eles acabam caindo. E muitas vezes também, por pedir ajuda a pessoas que não são de sua confiança, eles também estão mais sujeitos a que essas pessoas os enganem, né? Assim como vizinhos, próprios familiares. E aí ele vai perdendo, de fato, o controle das suas finanças, do seu patrimônio. E aí isso gera um isolamento, porque tem também a vergonha de ter sido, né, vítima de um golpe, de ter sido alguém muito próximo dele a cometer, e ele não vai querer fazer essa denúncia. Então, tudo isso são os aspectos psicológicos que vão também norteando a situação das pessoas idosas atualmente, principalmente as que sofrem esse tipo de violência. Bom, para finalizar, falar aqui com a Rafaela Carla, superintendente estadual da pessoa idosa. Rafaela, quem estiver nos ouvindo, e naturalmente você está falando para conscientizar, pode ser que nesse momento alguém tenha aprendido mais sobre o que está acontecendo, entendendo que está sendo vítima de uma violência, como deve fazer para ajudar, né, processar alguma denúncia, e também sobre as atividades que vão acontecer. Por favor, fique à vontade. Então, a gente tenta concentrar, né, todas as denúncias pelo Disque 100, porque às vezes a pessoa, mas é um número que não está em Alagoas, mas chega a gente, chega a todos os canais que têm competência para resolver. E se for um caso de risco da pessoa idosa, 181 da Polícia Militar do Estado, esses são os canais mais efetivos de denúncia contra a pessoa idosa. A gente tem uma vasta programação, iniciando hoje no Museu Palácio Floriano Peixoto, ali na Praça dos Martírios, às 15 horas, né, que é uma roda de conversas com a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Estado da Cidadania e Pessoa com Deficiência, Secretaria de Segurança Pública, CEPREV, SEADES, para conversar com as pessoas idosas. A gente espera uma média de 80 a 100 pessoas idosas nesse momento. E a gente finaliza esse encontro acendendo as luzes do museu no tom de violeta, que ele fica o mês inteiro com as luzes acesas, para quem passa ali no horário da noite e lembrar que é o mês de conscientização da violência. A gente tem o dia 15, que é o dia D, né, do enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Aí estaremos em Arapiraca, numa atividade com idosos e adolescentes, né, proporcionando um encontro intergeracional, porque a gente vê que quando a juventude ela já cresce conscientizado, né, com essa consciência do que é violência e do respeito às pessoas idosas, a gente está prevenindo mais à frente que essas pessoas venham ser futuros agressores de pessoas idosas. No dia 18 de junho, a gente tem um momento importantíssimo, que já é o 3º ano consecutivo, que a SECDEF ele premia municípios e associações, organizações da sociedade civil que tenham trabalho efetivo na promoção dos direitos da pessoa idosa. Esse ano serão 6 premiados, 6 entidades premiadas. E durante todo o mês a gente está em vários municípios, nas diversas regiões do estado de Alagoas, falando sobre esse tema. Aí a gente iniciando, portanto, o Junho Violeta, que é uma campanha de atenção para o enfrentamento às violências contra a pessoa idosa. Conversando aqui, portanto, com a Rafaela, que é a superintendente estadual da pessoa idosa, trazendo informações importantes aqui para todos nós nesta manhã, inclusive com as perspectivas de ações para esse mês inteiro aqui, com foco na proteção, na dignidade da pessoa idosa. Agradecer a sua presença, Rafaela. Obrigada pela presença. Vamos continuar acompanhando, seguindo, falando sobre o tema. Eu agradeço a todos. Valeu. 7h43. Olha, a Med Rádio está com você.